Olá, eu sou o SansTXY e hoje eu vou falar sobre Five Nights at Freddy's 4. O que falar sobre este jogo que me fez sofrer tanto quando eu era menor? Eu lembro que no vídeo de FNAF 3 foi um jogo que eu tive bastante pesadelo quando eu era menor, por conta do tanto de medo que aquele jogo me passava. O FNAF 4, ele foi um jogo que desde pequeno sempre foi muito difícil pra mim zerar. Tanto que eu nunca havia zerado o FNAF 4, eu tinha muito medo desse jogo. Cada FNAF ele tem uma maneira de você jogar. Você não precisa necessariamente depender completamente do volume. Você depende do volume, o volume tá ali, mas mesmo que você dependa dele, a maneira de você se defender dos monstros é muito mais tranquila. Você pode fechar uma porta na cara dele, a máscara, você fica muito seguro no FNAF 2. No 3 os áudios são muito úteis, você consegue passar ali facilmente. Mas no FNAF 4 não tinha essa, você era completamente dependente dos sons. E tudo nesse jogo é com base nos sons. E isso me ferrava muito, eu tinha muito medo dos jumpscares e do visual desses animatrônicos. Algumas pessoas acham esses visuais do FNAF 4 muito tosco, porém, ao meu ponto de vista, é um visual bem bacana para todos os animatrônicos. Por conta que eu acho que é uma visão infantil de um monstro. É um bicho cheio de dentes, meio grotesco, meio quebrado. O que eu acho muito legal. Você pega todos os visuais do FNAF 4, é o mais diferente de todos eles. Ele é o mais exagerado, ele é o mais forçado para ser medonho. Isso que eu curto muito. Eu acho que funcionou muito bem. Tanto que o tanto de susto que eu tomava pra esses bichos, cara. E o tanto de vezes que eu chegava na noite 3 e desistia, ficava com muito medo, sabe? Eu, depois de anos com esse medo enorme que eu tinha desse jogo, agora que eu estou mais crescido, eu decidi jogar FNAF 4, finalmente zerar ele. Eu me empenhei, eu falei, cara, ó, eu vou zerar esse jogo, vou enfrentar meus medos. Então eu peguei numa data específica e fui dela até dia 14, se eu não me engano, e zerei o jogo. E foi bem mais tranquilo do que eu pensava. Quando eu comecei o FNAF 4, eu tava com muito medo, eu ainda tava com aquele medo enorme que eu tinha, porque eu já tentei jogar ele várias vezes, eu não conseguia passar ali da terceira noite. Eu sempre que eu morria, eu falava, não, vou deixar quieto, vou desistir, depois eu passo. Inclusive, por conta desse medo que eu tinha do jogo, eu tinha um certo preconceito com o FNAF 4, não vou mentir. Eu achava que ele era um jogo muito exagerado, forçado pra dar medo. Só que agora que eu finalmente dei uma chance grande pro jogo e joguei até o fim, eu joguei até a noite 7. Esse vai ser o único vídeo de FNAF que eu vou jogar todas as noites. Eu só não joguei a Ultimate Custom Night, que eu nem sabia como é que desbloqueava, e eu sinceramente não me interessei. Eu gostei bastante do que eu já tinha visto ali. Foi uma das melhores experiências que eu tive nos últimos dias. Foi um jogo muito bom, que no início eu tava com muito medo, eu não tava conseguindo fazer as coisas. Depois que eu fui pegando as manhas, eu fui vendo os guias ali, o vídeo várias vezes, pra eu entender o jogo mesmo. Depois que eu me esforcei pra entender o jogo e vi o quanto que esse jogo tem padrões. Dentre todos os FNAFs, se você aprende a jogar esse jogo, ele é um dos mais tranquilos pra você ir até o fim. Que você pegando as manhas, as dicas certas, você passa tudo muito fácil. Aí a partir da quarta noite, ou da terceira, não lembro dessas duas, eu voei, foi de um dia pro outro, eu já tava na noite 7 e hoje eu já zerei a noite 7. Foi muito rápido de se fazer as coisas, um aprendizado bem divertido. Antes de eu chegar a falar mesmo sobre as noites, eu quero falar sobre cada animatrônico, o que cada um faz. Antes de eu falar o que cada animatrônico faz, eu quero só falar duas coisinhas antes. A primeira coisa, eu não vou estar dando dicas sobre cada animatrônico, eu vou só estar falando sobre o que cada um faz e a maneira básica de se enfrentar cada animatrônico. Então, para quem quiser algo mais detalhado, vai estar na descrição o canal que eu sempre recomendo em todos os vídeos dessa série de FNAF que eu faço, que é o Maroron Games. Os guias deles são ótimos e vão ajudar com estratégias, então vejam ali que você vai estar tranquilo. A outra dica, eu vou colocar umas configurações na tela aí que você pode fazer no seu computador. Lembrando que você vai precisar de um headset e pode ser que isso não funcione ou não tenha no seu headset, mas ainda assim, para quem tiver, isso vai funcionar. Que é uma configuração que você coloca no headset que vai fazer que os sons mais baixos fiquem mais altos e os sons mais altos fiquem mais baixos. Nem sempre funciona exatamente dessa forma, mas ajuda muito. Você vai conseguir ouvir bem mais o volume da respiração dos monstros, você vai conseguir ouvir os passos muito melhor, e pra mim foi extremamente tranquilo por causa dessa técnica aí. Agora podemos falar sobre cada animatrônico. Primeiramente, o Nightmare Bonnie. O Nightmare Bonnie, ele é igual o Bonnie do FNAF 1. Ele vai aparecer sempre na porta da esquerda. Quando ele aparecer, ele vai fazer o som de respiração. Para você counterar ele, você tem que fechar a porta. Após fechar a porta, você ouve os passos e aí você pode ligar a lanterna novamente. A Chica, ela também é igual a Chica do FNAF 1. Ela sempre vai aparecer na porta da direita. Você vai ali ouvir a respiração dela. Depois você liga a lanterna. A respiração dela é um pouquinho mais difícil de ouvir que a do Bonnie mesmo, que às vezes ela respira mais baixo ou às vezes ela demora um pouco mais para respirar, então fica mais um tempo na porta dela e tome esse cuidado. Além disso, ela também pode ir para a cozinha. Quando ela estiver na cozinha, ela vai estar fazendo uns barulhinhos de prato.
tiver esses barulhos de talheres mexendo, você pode ficar tranquilo, você nem vai precisar olhar a porta da direita, você pode só chegar lá e iluminar pra ver se o Fox está lá. O Nightmare Fox. O Nightmare Fox dá pra você literalmente passar uma noite inteira sem ele nem entrar no quarto, mas basicamente você vai ouvir os passos dele, bastante dele se movimentando. Se você tiver um fone de ouvido, um headset, você vai ouvir pra onde ele tá indo. Base nisso você consegue se direcionar. Se ele der 2 passos repetidos em um corredor, quer dizer que ele já tá lá. Se você iluminar a lanterna lá naquele corredor, ele vai ir embora, ele não vai entrar no seu quarto. Se você for na outra porta, enquanto ele já tiver andado 2 vezes numa porta, ele vai entrar no seu quarto e vai ficar no armário. Para você counterar ele quando ele estiver no quarto, você tem que ir lá no armário, fechar a porta do armário até ele virar uma plush. Você vai ter que ficar sempre voltando lá para ele não te matar. O Nightmare Freddy, ele vai ficar atrás de você na cama. O que ele faz é o seguinte, ele vai ter mini Freds, que são os Fredons, que vão ficar ali gerando, vai ter até 3. Quando tiver no terceiro, quer dizer que ele já tá quase indo te matar. O que você tem que fazer? Você tem que basicamente ficar olhando pra trás periodicamente. À medida que você vai fazendo as coisas, você olha pra trás e tira os Fredons dali. Se você fizer isso, você não vai morrer pra ele é bem tranquilo. Agora, o Fredbear, o ursão grandão amarelo, que é bem da hora, eu curto bastante os personagens. Ele é bem mais fácil que os outros. De início, ele pode até parecer mais difícil que os outros animatrônicos, mas quando você percebe que é só ele que tem ali, é muito mais fácil. Porque ele não tem o sistema de respiração e você pode ligar a lanterna sem medo nenhum no corredor, porque se você vê ele no corredor, é só você fechar. Então basicamente o Fredbear, ele vai ir em todos os lugares que todos os animatrônicos vai. Ele vai na cama, no armário e nos 2 corredores. Porém ele só vai entrar no seu quarto se ele der uma risada. Isso, claro, que você tem que lembrar que essas risadas ele pode dar uma risada falsa. Mesmo se ele der uma risada, pode ser que ele não entre no seu quarto. Você vai ter que verificar os corredores primeiro. Verificou os corredores, não tá lá, olha a cama e o armário. Se estiver na cama, liga a lanterna. Se estiver no armário, fecha a porta. Se estiver no corredor, fecha a porta. É bem tranquilo. O Nightmare, ele é a mesma coisa do Fredbear. A única diferença entre os dois é que ele é muito rápido pra te matar. Então você vai ter que tomar muito cuidado com ele. Você vai ter que ser bem ligeiro. Cuidado aí com o Nightmare. Bom, no geral, acho que são esses todos os animatrônicos. Mas o que eu queria falar das noites é que você passar até a noite 4 é muito divertido. Quando você aprende a gameplay do jogo, fica muito delicioso de fazer todos os esqueminhas. Tanto que eu fiquei com vontade de rejogar o jogo várias vezes por causa disso. E quando você chega na noite do Fredbear, que é a noite 5, é muito legal, cara. Dá uma sensação a mais no jogo, cara. Não sei explicar. Você tá enfrentando um pesadelo maior ali. Beleza que ele não é o mais difícil depois que você compreende ele. Mas na primeira vez, mano, é desesperador, tá? É bizarro enfrentar aquele bicho lá. Eu tive sorte, eu já tinha meio que cansado. E aí eu já tava vendo os guias antes, aí eu já sabia como é que ele dá com os animatrônicos. Mas se você vai da primeira vez, é desesperador. É bem maneiro enfrentar ele. O Nightmare, mesma coisa. Porém, no Nightmare você ainda tem que passar, né, 4 horas com os animatrônicos pra depois vir ele. Mas, cara, de verdade, o FNAF 4 é um baita jogo. Eu fiquei muito impressionado quando eu jogava, porque eu não esperava nem um pouco a experiência que eu ia ter. Eu tava querendo gravar esse vídeo há muito tempo, só que eu tava adiando muito esse vídeo por causa daquele medo mesmo que eu tinha do jogo. Então eu agradeço, porque vai vir o filme de FNAF agora, então graças a esse incentivo eu decidi voltar pra FNAF. Depois de tudo isso que eu passei, toda essa superação que eu tive com esse jogo vai estar salvo na minha memória pra sempre. Ele não é tão difícil igual algumas pessoas dizem, porque tem pessoas que acham ele um dos mais difíceis, e ele é difícil sim, mas se você pega o jeito é igual qualquer outro FNAF, você vai embala um louco, vai triturando os bichos facilmente. Eu tô extremamente feliz de ter conseguido zerar o game. Agora pra essa parte final do vídeo, eu queria falar sobre algumas coisas rapidinho aqui. Uma coisa que esse jogo ele tem, que é muito marcante da época de ouro desse jogo maravilhoso, os minigames que tem depois que você passa da noite. A história, você vê ali a criança chorona com o Michael e a pizzaria, a mordida de T3. Esse jogo tem cenas icônicas que não dá pra esquecer. Quando eu fui passando, eu ver isso no meu PC, sabe, sem ser na tela de um celular, foi muito mágico. É muito legal, sabe, lembrar das coisas. Foi muito bom, mano, que eu vivi com esse jogo. Esse jogo realmente, eu nem sei descrever o quanto que FNAF, ele tem uma importância, assim, pra mim. Os minigames ali do jogo são muito interessantes. A história, ela é contada de uma maneira bem da hora. É bem misteriosa, igual todos os FNAFs, mas ela é bem interessante de ver toda a trajetória ali. E você vê como é que é trágico a história da criança chorona, cara. Porque é um bagulho muito triste o que acontece com ele. Porque, pô, o pai não fica muito em casa, que é o William Afton. O William Afton bom, ele não vai ser nunca. O Michael fazia bullying com ele. Ai, ai, como é bom ser uma criança.
E não era nem só o Michael, se fosse só o Michael eu tava tranquilo, mas era o Michael mais os amigos do Michael. Então pensa a merda que era pra essa criança. Tinha medo dos animatrônicos, o pai trabalhava justo com os animatrônicos. Bizarro o que essa criança passa, né? Ainda mais que ela morre no fim de tudo de uma maneira horrível. Uma coisa que me vem muito à mente quando eu lembro de FNAF 4 eram os youtubers que tinha na época. O Peck e o Mike zerando o jogo. Tinha uma porrada, né, cara? Fazendo vídeo de FNAF, era aquele hype insano. O FNAF Doom era uma febre também, se não me engano. Tinha muita coisa divertida pra gente passar o tempo. Uma outra coisa que esse jogo trouxe, que todos os jogos de FNAF veio que vem essa junção, é The Living Tombstone, que eles lançavam as músicas de cada jogo. E esse aqui tem uma das melhores músicas, eu acho que é a minha favorita, que eu ouvi muito, que é I Got No Time, se eu não me engano, alguma coisa assim. Que, pô, até tem uma versão forró que eu acho sensacional. Se eu conseguir colocar, eu vou colocar aí agora. Mas é muito bacana essas músicas que faziam da época. Cara, só aumenta ainda mais o valor que tinha, né? Vai ter agora os vídeos de gameplay de como que foi minha jornada zerando o jogo, pra vocês verem os meus sustos. Até que teve pouco, eu achei que ia ter muito mais, mas vai estar lá a minha jornada aí de cada dia eu jogando uma noite, tá? Que eu tava jogando uma noite por dia. Então, mas é aí que eu tenho pra falar sobre esse jogo maravilhoso. Recomendo pra qualquer pessoa jogar esse jogo. Se você tem medo desse jogo, cara, joga, porque eu tenho certeza que você consegue perder esse medo. Porque se eu perdi, que eu sou uma pessoa que assim, eu jurava minha vida inteira que eu não ia conseguir zerar esse jogo, qualquer um consegue. O que pode limitar às vezes a pessoa zerar o FNAF 4 é o fato do volume. Às vezes você é dependente de um headset praticamente. Eu não sei como é que é sem headset, eu não sei se dá pra você ver pra onde o bicho tá indo sem o headset, mas acho que dá pra jogar assim. Fica aí a recomendação, um baita jogo, amei a experiência que eu tive com o jogo. E é isso aí que eu tinha pra falar. Muito obrigado pra quem viu até aqui e até a próxima.